Você vai entender de uma vez por todas qual é a treta da espaçonave Starliner, por que ela pode não conseguir voltar direito para a Terra e por que os astronautas não estão em perigo, tá bom? Lembrando que essa espaçonave foi lançada no dia 5 de junho, tá bom? 5 de junho, pelo foguete Atlas V, e o lançamento em si foi perfeito. Então ela começou a fazer a sua viagem para a estação espacial. Só que nessa já tinham visto que tinha um vazamento de hélio, tá bom? E aí ao longo isso antes do lançamento eles já sabiam e isso foi piorando. Então chegaram a ter 5 vazamentos de hélio, entre outros problemas de motores não funcionando e por aí vai na aproximação da estação espacial. E essa missão era para voltar em 7 dias, só que já faz 20 e eles não voltaram e não devem voltar antes do começo de julho. O que é um problema, visto que a espaçonave ela foi certificada para ficar 45 dias no espaço por enquanto. Depois ela vai ser certificada para ficar mais, mas por hora não é mais do que isso. Só que muita gente acha que o problema da Starliner é pousar na Terra. E esse não é o principal problema. Então a gente vai explicar aqui, mostrando um pouquinho de como funciona a movimentação na Estação Espacial Internacional. Então a gente tem aqui a nossa querida estação, que ela tem 2 pontos muito importantes, tá? Que é essa Keep Out Sphere, tá bom? E esse elipsoide de aproximação. O que significa? Quando você entra, você está se aproximando da estação espacial, você não vai chegar lá e vai, pumba, vou entrar por aqui, ó, vou mandar ver, vou estacionar lá e que se dane. Você, infelizmente, não pode fazer isso, até por questões de segurança. Então, você tem que seguir um trajeto determinado, certo? Então, você vai lá, entra aqui, espera um pouquinho, movimenta tal, e depois eles, geralmente já vão fazendo um caminho para entrar por aqui, ou até para fazer um caminho mais linear aqui, tá bom? Então, você entra no elipsoide de aproximação, depois você entra nessa Keep Out Sphere e aí consegue a vida até ancorar e por aí vai. A Starliner teve problemas nessa etapa, tá? E vale mencionar que essa aproximação da estação espacial é o que mais gasta propelente durante toda a operação, tá bom? Por quê? Toda vez que você tem a espaçonave ali bonitinha, vamos fingir que isso aqui seja a Starliner, tá? Para se manter parado, eles têm que toda hora ligar o motor para cá, depois toda hora ligar o motor para cá. Ih, tá começando a rolar. Ih, liga o motor para cá. Ih, rolou demais, volta um pouquinho. Então, eles ficam fazendo isso o tempo todo. E aí, a espaçonave, na prática, ela vai para frente um pouquinho para trás, e por aí vai um pouquinho para frente, para cima, um pouquinho para baixo, rola, gira um pouquinho, por aí vai, tá bom? Isso tem que ficar fazendo correção. Só que quando você sai da estação espacial, isso como eu falei, acaba sendo um gasto muito grande, porque você toda hora está pulsando ali os motores. E aí a gente entra para tentar explicar qual é a treta do hélio. Você fala assim, tá, mas e aí? O que o hélio tem a ver com essa história toda, tá? Por que o vazamento do hélio é um negócio preocupante? O hélio, né, é um elemento químico, um gás nobre, tá bom? E ele serve para pressurizar motores, nesse caso. Tá? Gás nobre não reage com nada, mas ele é muito bom para pressurizar, porque como ele é leve também, os caras conseguem pôr muito dentro do tanque, ele tem uma densidade relativamente baixa, é mais fácil de você colocar bastante e funcionar. Então como que funciona uns motores da Starliner, por exemplo? Vamos dar uma explicação aqui bastante simplória, mas para você entender qual é a treta disso tudo. Então você tem o tanque ali, certo? Esse tanque. E aqui você tem um motor, tá bom? A saída, a tubeira ali do motor. Tá? Não vamos aqui entrar nos detalhes qual é o motor, só um caso aqui, deixar claro que é um propelente chamado hipergólico, tá? Que é uma junção de hidrazina, tá? Um monometilhidrazina ou outra hidrazina, mais o tetróxido de dinitrogênio, tá bom? É isso aqui. Isso é muito utilizado em foguetes e espaçonaves, tá bom? Principalmente espaçonaves. Então você tem uma quantidade ali dentro, tá bom? Essa quantidade aqui, ela é suficiente para você fazer essa manobra, que você precisa. Tem vários motores desses na Starliner, muitos, dezenas, tá? E aí, onde entra o hélio? O hélio ele vai entrar para ajudar a pressurizar essa linha toda. Então o hélio é injetado nesse motor aqui para tomar esse espaço aqui, tá bom? E ter pressão.
Ou seja, você coloca um gás para essa pressão aqui subir e, consequentemente, você conseguir fazer esse propelente ali se misturar. Isso é feito em mais de um tanque, né? E aí você consegue fazer com que haja a queima, tá bom? Isso aqui é a função do hélio. Se você perder uma quantidade de hélio grande, o que você consegue? O que acontece? Você não consegue pressurizar esse motor. Vulgo, esse motor não serve para nada, tá bom? Então, esse é o problema da Starliner com relação aos motores? Não, isso é só o problema com relação ao hélio. Então, a situação é muito ruim, tá certo? Então, o que acontece aqui? Agora, por que eu tive que fazer esse preâmbulo todo para explicar, né, falar de episódio de aproximação e tudo mais? Porque, como eu falei, o gasto maior que você tem é para sair da estação espacial. Então, o que eles fazem? Eles vão sair daqui da estação espacial, né? Sair dessa aqui, Sphere, né? A Starliner vai saindo nessa direção aqui. Aí eles chegam no elipsoide de aproximação, eles já estão no esquema aqui, aí eles vão fazer o quê? Uma coisa chamada Departure Burn, tá? Que é uma queima de partida, tá bom? Então eles vão ligar os motores num certo tempo, tá? Numa certa posição, atitude e tudo mais, para que eles ganhem, percam um momento suficiente para, em caso de cair, caso de não tiver nenhuma forma de manobrar, eles consigam voltar para a Terra mesmo assim. O que isso significa? Sei que é um pouco complicado de entender, mas a ideia é justamente tentar explicar, porque muita gente não tem a menor ideia de por que essa grande treta. Você tem a Terra aqui, certo? Nossa querida Terra. E aí você tem a nossa problemática Starliner querendo voltar para a Terra. Se ela sai da estação espacial aqui e tem velocidade, perdeu velocidade suficiente, mesmo que demore, ela vai dar umas 2, 3, 4, 5, 6 voltas lá na Terra, um monte de volta, e uma hora ela vai lá e pumba, cai na Terra. Vai cair em solo, como é que isso vai ser feito? Isso é outro rolê, um problema de cada vez, tá? Agora, se você não consegue fazer essa departure burn que eu falei aqui de forma correta, aí o pau tora, porque os astronautas vão ficar presos no meio do caminho, tá bom? Eles estão presos aqui e sem forma de fazer propulsão nenhuma. Lembrando que no espaço, né, aí fica a terceira lei de Newton, né? Toda ação tem uma reação, no mesmo sentido, só que na direção oposta, ou se não é o contrário, porque isso é o meu TDAH que não deixa lembrar. Se você não tem uma força para fazer para um lado, você não consegue para o outro. Tá bom? Então o que vai acontecer é que eles não têm como se movimentar e aí ferrou. Então, muito provavelmente o medo que há hoje é justamente que a Starliner não tenha problemas suficientes para não conseguir fazer a departure burn. Isso significa que a chance é muito grande? Não. Eles têm ali, de cada 4 sistemas ali que eles têm, que vamos supor, tem o sistema 1, o 2, o 3 e o 4, não é porque eles acham legal, isso são todos sistemas de redundância, tá bom? Eles vão tendo sistemas de redundância, pifou esse aqui, tem o 2, pifou esse aqui, tem o 3, e assim por diante. E mesmo quando pifa o 4, tem alguma maracutaia que o cara inventa um quinto aqui, meio que para quebrar um galho e consegue fazer, tá? O problema é que eles vão dizer assim que eles perderam 1 e o 2, certo? E eles têm o 3 e o 4. Se dá problema no 3, eles só têm o 4, entendeu? Então a situação da Boeing é bastante complicada, justamente porque eles estão com uma espaçonave que tem muitos problemas, tá? Que não consegue prover a segurança decente para os astronautas voltarem. E significa então que o Elon Musk vai ter que resgatar todo mundo? Não, não significa necessariamente, tá? O que acontece? Você tem a Boeing lá com a sua Starliner, né? Obrigado que fez um triângulo, né? Que era para ser um G. E você tem a SpaceX lá com a sua Dragon, tá bom? Lembrando que as duas estão na estação espacial, né? Aqui e outra aqui no Harmony, vamos supor que seja isso. E aí, o que vai acontecer? A SpaceX, ela tem a sua missão e tem os seus astronautas. Se por acaso tiver algum problema, a Starliner ela vai descer sozinha, sem nada, vai descer vazia, tá bom? Ela vai sem ninguém de volta para a Terra. Se der errado, se der problema, dane-se. Dane-se. O que importa é todo mundo ficar saudável, ele ficar bem. E aí o que acontece? A SpaceX então vai subir uma Dragon para salvar eles? Não tem necessidade. O que eles fazem? Você tem o pessoal da Dragon ali, ó, né, o pessoal da Dragon, bonitinho aqui, o pessoal bacaninha,
Então você tem os 4 astronautas aqui. Você vai pegar 2, certo? E vai falar, brother, fica aí mais um tempo na estação espacial, tá? Fica mais um tempo aí, que essa galera da Starliner vai aqui. Ou eles vão chegar lá pros russos e vão falar, ô Putin, libera um espaço aí na Soyuz, que eu vou mandar um peão aqui numa das nossas trocas de assento. Então, essa galera aqui, em vez de ir com a Starliner, vai com a Soyuz, né? Vai um aqui, e vai um na Dragon depois, ou vai um na Soyuz e depois numa outra Soyuz vai um outro peão, tá bom? O que eu acho mais difícil, mas eu acredito que seria isso, assim, na pior das hipóteses, tá? Qual que é a treta, na minha opinião, hoje com relação a essa história da Starliner? É a Boeing negando os problemas, tá bom? A Starliner tem problemas, sim. Ela já teve problema no primeiro voo, teve problema depois, teve problema depois, mais vários problemas. E teve problema no lançamento, antes do lançamento, depois do lançamento. O Atlas V, não tem como falar, o Atlas V foi perfeito, mas a espaçonave estava com problemas. E aí você agora tem problemas com motores, problemas com sistemas e confiabilidade da espaçonave como um todo. Logo, a NASA ela não pode se dar o luxo de repetir o que aconteceu com a Challenger, tá? Ou mesmo, né, no caso, até melhor, do Columbia, né, que foi no retorno. Por mais que o caso do Columbia não tenha nada a ver com escudo de calor, muita gente fala e fala errado, o Columbia teve um problema de dano no bordo de uma asa que ninguém percebeu e morreu todo mundo, em 2003. Então, o ponto é que a Boeing está fingindo que esses problemas não existem, tá? Fingindo no sentido de falar, olha, não, tá tudo bem, tá tudo perfeito. Tem funcionários da Boeing falando isso em rede social, falando, não, porque isso tudo, a Boeing está fazendo tudo dentro do planejado, ou não sei quantos cenários, de tantos cenários a Boeing testou. Tipo, cara, vocês têm uma espaçonave que não é segura para voltar. E aí rolou uma reunião entre a galera da Boeing e a galera da NASA, falando que no dia 26, né, a janela de 25 a 26 de junho, não ia voltar ninguém. Tá bom? Não ia voltar. Não ia voltar. E agora o que vai acontecer? Eles vão esperar fazer uma caminhada espacial, que vai acontecer só em julho, provavelmente no dia 2 de julho, para aí sim tomar uma decisão da volta da Starliner. Por quê? Porque isso realmente complica as operações? Um pouco. Não vamos negar que também complica. Porque toda vez que tem uma saída de uma espaçonave aqui, tem 2 astronautinhas ali que vão cuidar dessa saída aqui. E quando tem uma caminhadinha espacial, que os caras estão lá no espaço bonitinho cuidando da manutenção da estação espacial, sempre tem 2 peões aqui olhando. Então, só que assim, você fala, mas e os outros caras que estão lá? A Rússia faz as coisas dela, não tem nada a ver com isso. E tá certo. Tá? Não tem que se meter, assim como os Estados Unidos também não tem que se meter, menos que seja uma emergência que precisa de ajuda de todo mundo. E os outros astronautas que estão lá têm mais o que fazer, enquanto aqueles outros 2 estão ali, né? Então, tem 2, os outros 2 estão fazendo coisa, os outros 2 estão cuidando da operação. E falta 2 aqui, entendeu? Não tem esses 2 aqui, tá? Então, por isso que eles vão fazer toda essa movimentação para fazer a Starliner voltar só por volta do dia 2 para frente, tá bom? Que é o Near Estimate Date aqui, tá? Do dia 2 para frente do mês que vem. E aí eu quero só ver o que vai acontecer depois, porque a FAA vai ter que entrar para investigar isso aqui. A NASA e a Boeing também, óbvio, mas a Boeing já está tomando muito prejuízo nessa história, tá bom? A Boeing falam que já tomou prejuízo na casa de 1 bilhão aí por causa do projeto da Starliner. Por quê? Porque ela não entregou o que deveria entregar, tá cheia de problemas e ela já recebeu a grana que ela tinha para receber esse contrato, que é 4,2 bilhões, tá? Ela já recebeu essa grana e ela não entregou nenhuma missão operacional até agora. Ela só começou a entregar a missão de demonstração, que é a Demo Mission, né, que nem a SpaceX fez. E essa missão de demonstração, que essa seria equivalente à Demo Mission 2. Essa missão de demonstração deles está cheia de problema também. Mas quero saber o que você acha. A Boeing está certa nessa história? Os astronautas realmente estão bem tranquilos, felizes, suaves na nave ali, ó. A Sunny, famosa Sunny Williams e o Butch Wilmore, tá bom? Estão lá
cuidando das suas vidas, curtindo a paisagem, mas e aí, volta ou não volta com segurança? Deixa o seu like e se inscreva no canal. Se você gostou desse vídeo aqui mais explicativo para vocês entenderem esses problemas, comente aí que eu quero saber. Lembrando que tudo aqui é sempre um oferecimento da Loja do Fogueteiro, seu lugar de espaço aqui na Terra.